Bom dia a todos. Muito bom ver uma plateia tão cheia, tão interessada, tão feliz, logo assim de manhã cedo. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, né? Depois, eu acho que, depois da gente conversar, nós vamos abrir para as perguntas. A ideia hoje é a gente falar da importância dos limites, né, para o desenvolvimento da autonomia das crianças da educação infantil, dos pequenininhos. O que eu acho importante? Primeiro, eu queria dizer que filho não vem com manual. Então, acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, porque a gente vai atrás de respostas prontas. O que eu posso fazer? O que é a coisa importante para eu fazer nesse momento? Como é que eu vou agir agora? Não tem essa resposta. Tá? Filho, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo a ser pai e mãe daquela criança e depois pai e mãe dos outros, porque a gente aprendeu com um de um jeito e vem outro e é tudo diferente. Então, é um desenvolver essa habilidade de ser pai, de ser mãe, e, da parte deles, desenvolver essa habilidade de ser filhos. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? A gente vai dar algumas diretrizes básicas. E, em cima delas, eu acho que vocês mesmos vão conhecer e adaptar a realidade de vocês, ao filho de vocês, a dinâmica de vocês. Ok? Então, tem um processo, o processo de educar, ele é algo simples, são atitudes absolutamente simples, é dar colo, é olhar, é abraçar, é dizer não, é orientar, é dar colo de novo, é dizer não, é orientar, é amar, é dar beijo, é dar abraço, é dar colo de novo, é dizer não. São gestos simples que a gente repete muitas e muitas e muitas vezes. E eu imagino que esse seja um dificultador. Por quê? Porque a gente vem de uma educação, a gente vem de uma cultura em que repetir significa que a gente está fazendo algo errado. Não é? A gente repetiu a 7ª série, então a gente não fez certo a 7ª série. A gente fez uma pergunta e a gente não entendeu, a pessoa tem que repetir. Então, a gente fica com essa ideia de que, se eu estou repetindo, tem algo errado. Não. Com criança pequena, com filhos, a gente tem que repetir para o resto da vida. A gente repete, a gente repete, a gente repete a mesma coisa. As mesmas regras, o mesmo carinho, a mesma orientação. Ok? Então, não é que tem algo acontecendo que está errado. Muito pelo contrário. Criança pequena, igual os filhinhos de vocês, eles são cientistas, pesquisadores. Então, como é que funciona a cabeça de uma criança pequena? Vocês deram uma regra, vocês falaram, não pode botar o dedo na tomada. Ok. Aí ela aprendeu aquilo, ela olhou para você, ela entendeu. Depois ela vai começar a testar. Por quê? Aquilo é uma informação nova para a criança. Toda informação é uma informação nova para uma criança. Então, depois ela começa a testar e, no dia seguinte, ela vai colocar vai tentar botar a mão na tomada de novo. Aí nós vamos pensar assim, gente, eu não falei nada, não entendeu, né? Essa criança, não sei o que está acontecendo, já falei 1000 vezes para não botar a mão na tomada. Do ponto de vista da criança, ela está testando, eles são cientistas, eles são pesquisadores. Se você algum dia na vida quiser ser um pesquisador, mirem-se nas crianças pequenas, porque eles querem saber se a regra se mantém de um dia para o outro, se a regra se aplica a toda e qualquer situação, se aquela regra é válida na casa da vovó também. E aí ela vai testando a regra, o que foi dito, testando o amor, testando a coerência, o tempo todo.
e vendo como é que esse mundo funciona. É assim que eles vão aprendendo, até que finalmente chega uma idade, que não sei qual é, em que eles entendem que não pode mesmo botar o dedo na tomada em nenhum lugar, em nenhum momento, para o resto da vida. Ok, aprenderam, assimilaram esse conhecimento, mas até eles chegarem lá, eles vão testar, ok? Então, primeira informação para o dia de hoje. Vocês vão repetir muitas vezes a mesma coisa, e isso é a melhor coisa que vocês podem fazer para os filhos de vocês. E eles vão, milhares de vezes, testar, perguntar, confrontar, analisar, verificar se existe coerência e manutenção naquilo que está sendo dito, se aquilo se preserva ao longo do tempo. Inclusive, diga-se de passagem, o amor de vocês por eles, tá? Então, muitas pirraças são desafios para ver se a regra vai ser mantida, mas também são testes de amor. Assim, esse adulto que diz que me ama vai manter esse amor, vai me dar colo, vai me dar carinho, mesmo eu fazendo essa coisa errada aqui? É teste. Vocês têm cientistas natos dentro de casa. Aproveitem. Vamos ver isso pelo lado positivo. Nós somos mamíferos, só que mamíferos um pouquinho diferentes dos outros. Todos os mamíferos, quando eles nascem, eles já nascem prontos. Então, é só a gente ver um documentário da savana africana, que a gente vai ver que a girafinha nasce, aí, e rapidinho a mãe já bota ela para ficar em pé, e ela já fica em pé, e ela já sai andando, né? Vários de vocês acho que já viram cachorrinho nascendo. Já nasce latindo. Daqui a pouco, e daqui a pouco já está latindo, já estão se comunicando, né? Os mamíferos nascem prontos. Nós, humanos, não nascemos prontos. Vocês... É para chutar, tá bom? A resposta, assim, eu preciso só convidar vocês a me dizerem quanto tempo vocês acham que demoraria uma gestação humana para que nós nascêssemos na competência plena dos mamíferos. Como? 4 anos, 7 anos. Nascimento. 36 meses, 3 anos, é um pouquinho menos. Porque depois eles crescem, né? Os mamíferozinhos aqui acabam crescendo. 3 anos. Até o 3º ano, a criança humana ela ainda está no desenvolvimento do ser humano dela, desenvolvimento cerebral. Por que isso acontece? Porque a gente tem uma área do cérebro, que é o pré-frontal, que ele desenvolve, em ele desenvolvendo, não daria para a criança sair, não daria para ela passar pelo quadril, né? Então, precisa nascer antes, nasce pequenininho, nasce frágil, nasce com pouca visão, nasce para continuar se formando do lado de fora. E depois é que aprende a andar, como as girafinhas nas savanas africanas. Depois é que aprende a falar, como todos os outros mamíferos. E então está apto a ser um ser humano dentro desse mundo de significados que nos faz sermos humanos. Aprender a se comunicar e depois começa a aprender a entender, aprender a ler, aprender a escrever. Então, já entram outros processos de aprendizado. Ou seja, de 0 a 3 anos, as crianças elas estão fora, já nasceram, mas ainda estão aprendendo. Por isso, elas são aqueles grandes cientistas que vão testar o tempo todo. Exigir de nós esse cuidado, essa atenção. Então, durante esse período,
o que a gente precisa estar atento, prestando atenção? Tem uma plasticidade cerebral enorme. O que isso quer dizer? É a hora em que o mesmo cérebro, eu acho isso fabuloso, isso me encanta. O mesmo cérebro que nasce no Brasil e vai falar português, nasce na Rússia e vai falar russo. Aprende coisas aqui no Brasil e vai aprender e desenvolver outras habilidades lá no Canadá. Por quê? Porque esse cérebro, ele pode muitas coisas dependendo dos estímulos que ele recebe. Então, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo toda essa plasticidade, toda essa grande capacidade do cérebro humano de realizar coisas, de se especializar, de abrir caminhos neuronais mesmo, de desenvolver áreas importantes do cérebro. E a gente precisa estimular. Isso só acontece no estímulo, em a gente pedindo, solicitando, orientando a criança na construção e no desenvolvimento dessas áreas cerebrais, que, como foi dito antes, né, é brincando. Criança pequena brinca. O mundo deles é da brincadeira, do faz de conta. Ok, que seja brincando, a gente quer que desenvolva, né? Então, se para uma criança desenvolver, ela precisa brincar, então tá bom, vamos brincar de desafios, de propostas novas, de descobertas, porque tudo isso vai fazer com que ela desenvolva esse cérebro que está pedindo, querendo desenvolver, esses neurônios que estão buscando conectar uns com os outros para que esse cérebro alcance o seu potencial máximo, ideal, naquele período. Então, plasticidade cerebral, as áreas que são de especialização no cérebro e o nosso pré-frontal, que é toda a parte de regra, de limite, é o que nos torna humanos, é o que faz com que a gente interaja uns com os outros. É o desenvolvimento da linguagem e das interações sociais. Então, é a parte nobre do cérebro humano. É essa parte da frente que regula todas as nossas relações sociais. Como que a gente desenvolve? Primeira coisa muito importante, interação. Criança desenvolve interagindo com outras crianças. Então, é importante que a gente esteja presente, sim, só que o nosso papel é outro. Até porque cá entre nós, né? Não sei vocês, mas, olha, brincar de carrinho todos os dias requer ter 5 anos. Depois que a gente passou dos 5, não dá, né? Sentar no chão para ficar brincando de massinha, né? Para ficar brincando de boneca. Gente, só criança mesmo. Então, criança com criança, elas interagem, elas aprendem, elas desenvolvem, elas aprendem a mediar, a entrar em acordos com iguais, com crianças da idade delas. Então, o espaço escolar, ele é mágico, ele é importante, ele é bonito, porque ele proporciona isso. Crianças da mesma faixa etária convivendo umas com as outras e crianças com faixas etárias próximas também interagindo. Por quê? Não falei no início que as crianças são pesquisadores natos? Então, quando eles aprendem algo, eles já sabem, eles já querem passar para o próximo passo. Os iguais talvez não tenham ainda desenvolvido o próximo passo, mas eles olham para o lado e veem a criança 1 ano mais velha que faz algo diferente. O que eles vão fazer? Eles vão começar a prestar atenção aqui e tentar desenvolver aquela habilidade também. Eles estão sempre buscando aprimoramento. Isso é
típico da raça humana, mas é muito presente, muito evidente nas crianças pequenas. A gente quase vê o cérebro de uma criança pequena funcionando. Esse olhinho que vai, que olha, e que começa a ver como é que o outro faz, e daqui a pouco você vê ele tentando realizar aquele desafio de fazer igual ao outro. Isso é estímulo, isso é desenvolvimento, e isso é proporcionado na interação. Tá bom, Adriana, o que sobra para a gente? Todo o resto. Então, as crianças brincam entre elas, interagem, e nós orientamos. Esse é o papel dos adultos. É estar ali olhando e orientando, dizendo o que pode, o que não pode, alertando para as tomadas, alertando para as atitudes, alertando para qual vai ser o próximo passo. Toma cuidado, você consegue, olha só isso, vamos lá. Tudo isso é orientação. É a gente poder mostrar para aquela criança o universo que existe de possibilidades, o que ela gostaria, e a gente ali do lado. Que na escola é o papel do professor, né? Ele está vendo todas aquelas crianças interagindo e propondo algumas atividades. Por isso que, e é importante eu retomar isso, aqui as crianças podem até dizer que estão brincando, porque é assim que elas enxergam, mas, de verdade, elas estão sendo orientadas na interação o tempo todo. Elas estão, para elas, está sendo promovido o espaço ideal para que elas interajam com crianças da mesma idade e sejam orientadas nesse desenvolvimento social, cognitivo e afetivo, junto com as outras crianças. E, finalmente, a coerência das nossas ações, né? Então, é fundamental que a criança veja que o que está sendo pedido para ela é o que acontece dentro de casa, porque lembra que eu falei que eles são cientistas natos? Então, eles vão o tempo todo. Gente, é o tempo todo. Eles pegam uma informação e eles vão checando essa informação para ver se aquela regra ela se mantém em todos os espaços, em todos os momentos. Então, o que funciona, o que é dito em casa, acontece na escola também. O que acontece na escola, acontece na igreja e no clube. O que papai está falando, a mamãe também fala, a titia fala, o vovô fala. Eles fazem isso. Por quê? Porque eles estão tentando entender como é que o mundo funciona. Nós sabemos como é que o mundo funciona. Eles não sabem, a gente precisa ensinar o tempo todo. A gente precisa pegar na mão e falar, olha para o lado antes de atravessar a rua. E a gente vai falar isso 1000 vezes, até que um dia essa criança vai estar grande o suficiente, madura, você confia na habilidade dela, então você solta a mão e ela anda do teu lado, ela atravessa a rua do teu lado. Mas até esse dia chegar, a gente vai ensinando de mão dada e sendo coerente. Não adianta nada eu dizer algo. A historinha típica é: a criança, a gente briga com ela porque ela mentiu. Porque é muito errado mentir, né? Então, a gente vai e fala, você não devia ter mentido. Onde já se viu coisa feia, vai ficar lá no cantinho do pensamento, vai pensar sobre o que você fez. Não, está certo. Aí toca o telefone e a gente fala para a criança, diz que eu não estou. Como é que fica a cabeça de um pesquisador? Né? Onde é que está a coerência? E aí, essa imagem, né? Papai e mamãe me mandam escovar o dente todos os dias, quando eu acordo, depois de comer, mas eles não escovam.
A criança precisa ver vocês também. Ser orientador significa ser o exemplo. E não se enganem, vocês são a meta dos filhos de vocês. Eles estão de olho em vocês o tempo todo. Tem um texto super bonito, depois eu envio e vocês compartilham. O texto fala mais ou menos assim: enquanto você achava que eu não estava prestando atenção, e aí vem vários exemplos, né? Então, enquanto você achava que eu não estava prestando atenção, eu vi você pegando o desenho que eu fiz e colocando na geladeira. E então eu vi que você valorizava o que eu fazia. Enquanto você achava que eu não estava prestando atenção, eu vi você acordar de noite e dar um beijo no meu irmão que estava com febre. E eu aprendi o que é cuidar do outro. Enquanto você achava que eu não estava prestando atenção, eu vi você ligar para uma amiga sua e perguntar como é que ela estava. E então eu aprendi o que é ser amigo. E, bom, aí vai o texto, né? Eles estão o tempo todo olhando para vocês. E eles são cientistas, eles são pesquisadores. Eles estão vendo a coerência, eles estão vendo o que vocês estão ensinando, eles estão pegando vocês como exemplos. Vocês, na primeira infância, são os heróis e as heroínas dessas crianças. Não percam essa fase. Essa é uma janela de oportunidade que fecha. Os adolescentes não vão ver vocês como heróis e heroínas. Sinto informar que os Vingadores, Super-Homem, Mulher Maravilha vão entrar no rol dos super-heróis. Vocês vão ser abaixados a super-vilões. Então, aproveitem enquanto vocês são os super-heróis das crianças, enquanto eles estão olhando para vocês, querendo o colo de vocês, querendo o carinho de vocês e precisando da orientação que vocês têm para dar para eles. Bom, como é que a gente consegue isso? Primeira coisa, olhar apreciativo. É importante que vocês tenham para com os filhos de vocês esse olhar aqui, ó, de uau, tá? Um olhar de quem está vendo o desenvolvimento acontecer ali na frente, na cara da gente, e se admirar com isso, e ficar feliz com isso, igual a gente fica quando a gente está ensinando a criança a andar. Esse olhar mantenham pelo resto da vida, se for possível, porque os filhos precisam. Nós precisamos disso ainda hoje, né? Dos pais da gente olhando e falando assim: estou gostando de ver o jeito que você está fazendo com teu filho, com a tua filha. A gente precisa desse olhar de apreciativo. Por quê? E essa frase eu acho que é importante da gente lembrar. A gente cresce em direção ao elogio. A gente é igual plantinha. Não tem aquela experiência que toda escola tem do feijãozinho? Bota o feijãozinho começa a crescer e aí ele vai indo em direção à luz. Nós crescemos em direção ao elogio. O elogio direciona, orienta o que nós estamos fazendo certo. É esse olhar aqui, ó. A criança, ela tenta caminhar, e aí ela cai, e ela acha o máximo, porque ela é uma cientista, então ela cai e ela percebe tudo que acontece no corpo dela. Aí ela ri, e o que ela faz de novo? Aí ela tenta levantar outra vez, e abre o bracinho, e abre a perna, e vai tentando andar, e cai de novo. E a gente fica ali, de braço esticado, incentivando, motivando, feliz. Esse processo, ele é orientação, ele é acolhimento, ele é estímulo, ele é elogio, ele é desafio, ele é limite. Isso a gente precisa repetir o tempo todo na vida, porque isso faz com que a criança queira crescer e se desenvolver. Então, olhar apreciativo. Outra coisa muito importante, parceria. Parceria da família com a escola. Eu acho que é isso que funciona.
tá? Porque na hora que a criança começa a ver essa coerência entre espaços sociais diferentes, e o espaço social da escola é o lugar que ela vai passar mais tempo mesmo, mais do que na casa da vovó, para desespero das vovós. Então, quando ela começa a ver que existe coerência entre o que tem em casa e o que tem na escola, e que as regras são parecidas, que as pessoas tentam interagir, se controlar, e o pai e a mãe vêm, conversam com a professora na escola, a professora conversa com eles. Quando a criança começa a perceber que tem um contexto, um movimento de pessoas cuidando dela, olhando com um olhar apreciativo, acreditando que ela dá conta, isso faz com que a criança tenha segurança nela própria. E a meta de estabelecimento de limites, que é o que nós vamos falar agora, é a gente conseguir ensinar e mostrar para a criança que ela dá conta. Então, vê só, essas duas imagens, eu acho que elas resumem o que a gente precisa entender quando a gente fala de limites. Todos nós que somos pais e mães, a gente quer isso. A gente quer proteger os nossos filhos. Se a gente pudesse, eles não choravam, eles não ficavam gripados, eles não iam sofrer nada. Se a gente pudesse, a gente pediria para todo o sofrimento dos filhos virem para a gente. Eu dou conta. Eu não quero que essa criança, que esse meu filho, que esse ser tão precioso para mim, viva isso. Só que, na hora que a gente faz esse tipo de movimento de proteção, a gente não sinaliza para a criança que ela dá conta. E nós precisamos saber que a gente dá conta para conseguir enfrentar os desafios da vida. E, gente, desafio é o que a vida mais tem para nós, não é verdade? A gente não pode esperar até a adolescência para começar a ensinar para a criança que ela tem competência para lidar com os desafios. A gente precisa começar a semear esse senso de competência desde o começo. Como que a gente faz isso? Não é protegendo, isolando, deixando para depois. Pelo contrário, é começando agora. É começando no berço, é começando quando chega da maternidade em casa. A partir dali a gente começa. Começa o quê? A mostrar para os nossos filhos, a recebê-los no mundo humano, no mundo das regras, no mundo que ele ainda não conhece, mas que a gente conhece muito bem. A gente precisa desses guias. E nós somos guias dos nossos filhos. Limite, com esse olhar aqui, não é aquele que não dá o senso de competência. É esse aqui. Esse aqui, olha só, o pai acredita que o filho vai conseguir. O filho está enfrentando um desafio, porque, convenhamos, andar é um grande desafio, se manter em pé sobre duas pernas requer um desenvolvimento cerebral impressionante, e é o que nos diferencia dos outros mamíferos. O pai acredita que o filho vai conseguir, e o que ele faz? Ele protege, ele orienta. Essa atitude a gente precisa ter sempre com os nossos filhos. Quando eles vão largar a chupeta, quando eles vão dormir no quarto deles, quando eles vão tirar a fralda, quando eles vão aprender a andar, quando eles vão aprender a andar de bicicleta, quando eles vão aprender a escrever, quando eles vão fazer o Enem, quando a namorada ou o namorado fala, não quero mais. A gente tem que estar ali, atrás, protegendo e confiando.
confiando que eles vão dar conta. Para isso serve o limite, para isso serve o não. Porque na hora que eu coloco um não, eu mostro duas coisas, pelo menos, para aquela criança. Primeiro, deixa eu já passar para o próximo slide. Primeiro, não pode, tem coisas que não podem. A gente não pode pular de cabeça daquela bancada para o chão. Não pode. É perigoso, vai machucar feio, então a gente não pode. Tem coisas que não podem. A gente não pode morder o coleguinha. A gente tem que desenvolver um controle pré-frontal para controlar as emoções e aprender a conversar, sair de perto, agir ao invés de reagir. Não pode. Tem regras que são de mediação social e que a gente precisa aprender a conviver. Por quê? Porque viemos parar num planeta com 7,5 bilhões de pessoas. Ou a gente aprende a conviver, ou a gente vai para Marte, que ainda não tem ninguém lá, talvez a gente consiga fazer do nosso jeito. Mas, enquanto a gente está aqui nesse planeta, a gente tem que aprender a conviver com o outro. E a segunda coisa que o não coloca, então, o não pode sinalizar as regras sociais e, por outro lado, sinaliza que a gente precisa desenvolver estratégias. Então, algumas coisas eu não posso fazer agora, porque eu não sei ainda escrever, porque eu ainda não sei andar de bicicleta sem rodinha, porque eu ainda não sei, porque eu ainda não tenho 18 anos, então eu não vou assistir esse filme. Mas, quando eu tiver 18 anos, eu vou assistir o filme, eu vou poder dirigir o carro. Quando eu conseguir andar de bicicleta sem rodinha, eu vou ter liberdades, eu vou poder conseguir fazer coisas que eu não fazia antes. Isso gera na criança um senso de competência que vai ser levado para o resto da vida. Por isso que o limite é importante. Agora, qual é? Ele é importante, mas não quer dizer que ele é fácil, né? Então, vamos lá. Nós, adultos que orientamos as crianças, a gente fala, não vai tomar a mamadeira agora, porque você vai aprender a beber no copo. Não sei onde está a sua chupeta. Não vou colocar a fralda, não era para ter feito xixi aqui, vamos lá no vaso, aprender a sentar no vaso e fazer o cocô e o xixi no vaso. A gente coloca o não. Essa é a nossa parte. A parte de toda criança cientista pesquisadora é, primeiro, desafiar. A criança ela não vai aceitar passivamente todo não que você falar para ela não, a não ser nos filmes, né? Mas aqui, na vida real, primeira coisa que ela vai fazer, ela vai desafiar. E ela desafia daquele jeito que a gente tem pânico. Grita, chora, deita no chão, esperneia, mata a gente de vergonha, né? Por quê? Porque eles sabem muito bem como transformar não em sim. A gente mantém o não, porque o não, nós sabemos que vai ajudar essa criança a alcançar o próximo passo. Quando a criança desafia o nosso não, e a gente sabe que aquele não é importante. O mesmo exemplo da tomada. Não pode, algum de vocês ia deixar o filho botar o dedo na tomada com ele fazendo birra? Eu quero botar o dedo na tomada. A gente vai dizer não o tempo todo. Cada vez mais forte, cada vez mais firme. A gente vai tirar a criança de perto da tomada. A gente vai botar isolador de tomada em todas as tomadas que encontrar pela frente. A gente vai andar com isolador de tomada dentro da bolsa, porque vai que eu encontro alguma outra tomada. Mas a gente não vai deixar. É não. É essa firmeza do não que a gente precisa ter, porque o desafio vai vir. Desafio veio, a gente se mantém firme, porque a gente sabe que a gente está educando, orientando e ensinando o melhor para os nossos filhos. E o que acontece? Acontece o próximo passo que precisa vir.
A gente fala não para que a criança se supere, para que ela desenvolva estratégias para dar conta. Isso é a nossa meta. Na hora que a criança desenvolveu estratégias para dar conta, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Ela desenvolveu o cérebro, ela aprendeu que ela dá conta, e ela dá o próximo passo. É como se ela realmente passasse de fase. É como se ela realmente se transformasse numa outra criança, agora com uma competência nova, uma habilidade especial de aprender a não colocar a mão na tomada, de não precisar da chupeta a todo momento, de entender que a gente está interagindo e está construindo sentido, e que esse adulto que está aqui me ama, então esse não realmente vai exigir de mim, porque superação exige, mas vai servir para que eu seja melhor. Gente, isso aqui, na adolescência, faz uma diferença tremenda. Começa com os pequenininhos, que é muito mais fácil. Os pequenininhos confiando em vocês, vocês vão ser menos vilões quando chegar a adolescência. Começa agora a mostrar para o teu filho que o teu não é um boicote, não é que vocês ficam o dia inteiro pensando como é que eu vou deixar o meu filho triste hoje à noite quando eu chegar em casa. Não é isso, é o contrário. O não de vocês é orientação, é cuidado. Deixa eu voltar aqui. É proteção. Eu não quero que essa criança caia. Mas eu não quero que ela caia por quê? Porque eu quero que ela saiba que ela pode andar. E na hora que ela souber que ela pode andar, ela vai andar. E em andando, ela vai para qualquer lugar do mundo. E então eu consegui atingir o meu objetivo. Eu orientei, a criança se superou, e ela agora consegue seguir em frente. Então, para encerrar, vou ficar com essa nossa última imagem aqui. É muito importante que vocês sejam as testemunhas do sucesso dos filhos de vocês. Sempre que a gente enfrenta um desafio na vida da gente, a primeira coisa que a gente faz, todos nós aqui, e todo mundo que está lá fora também, a gente olha para trás, na história de vida da gente. Alguma vez eu dei conta disso ou de algo similar, e é nessa bagagem que está aqui atrás que eu vou saber o que eu preciso para conseguir dar conta desse novo desafio que eu tenho pela frente. Vocês são a testemunha ocular do sucesso dos filhos de vocês, mas eles só vão ter experiências de sucesso se eles superarem os limites, se eles superarem os desafios. E enquanto vocês não colocarem o não para eles terem o estímulo de superar aquilo, para se transformarem numa criança mais competente, mais habilidosa, eles não vão ter desafios, eles não vão ter experiência de superação. Façam isso, e aí é o meu pedido pessoal. Por favor, a gente tem visto com muita frequência adolescentes, jovens, que não sabem que eles são competentes, porque eles não tiveram desafios. Está tudo muito fácil. Não sabe pegar ônibus. Gente, pelo amor de Deus, nós todos já pegamos ônibus. Pegar ônibus desenvolve habilidade. Desenvolve habilidade de ter o dinheiro, de conversar com o trocador. Ai, Adriana, mas tem muita insegurança. Tem, isso também a gente precisa desenvolver essa habilidade de aprender a viver num mundo cada vez mais inseguro, porque somos cada vez mais bélicos. Mas tudo bem, isso é outra conversa. Precisa aprender, as crianças, os jovens, os adolescentes e os jovens já foram crianças. Vocês estão com as crianças, vocês estão com os futuros adolescentes e jovens. Por favor, ensinem essas crianças A, que existe limite, e B, que elas são capazes de superar esses limites.
e sejam as testemunhas delas. Porque na hora que, por exemplo, elas estiverem aprendendo a escrever, não consegue, desespera, é um desafio, está vendo? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir escrever? Todo mundo já está escrevendo, eu não estou escrevendo. Vocês são as testemunhas. Vocês é que vão poder dizer para os filhos de vocês, claro que você consegue. Sabe que quando você tinha 1 ano, eu vi que você conseguiu aprender a andar? Se você aprendeu a andar, você vai aprender a escrever. E isso dá segurança na criança, porque ela confia em vocês, porque vocês sempre estiveram lá. Lembra quando você não conseguia pegar a comida na colher e comer sozinho? E agora você consegue? Você consegue pegar uma colher, você consegue pegar um lápis? Eu vi, eu estava lá. E a criança, então, vocês vão ser essa testemunha, esse histórico do sucesso delas. Aí elas se conectam com a competência e elas seguem em frente. Limite gera autonomia. Limite está na mão de vocês, autonomia está na mão das crianças. Façam essa parceria pelo bem dos filhos de vocês. Vai dar tudo muito certo, eu tenho certeza. Obrigada.